Bom, pessoal, então eu tô aqui agora para poder mostrar para vocês como que vocês vão regular a sua máquina para poder costurar a malha, né? Tem alguns segredinhos. Então, por exemplo, aqui, ó, às vezes o que que acontece? Na hora que a gente passa a costura reta, que se você forçar aqui, como a Adriana esticou bastante na hora de fazer, não tá arrebentando, tá vendo? Mas o que que acontece? Dependendo do ponto que você tiver colocado aqui, ó, tá vendo que tá um ponto bem pequenininho? Então, a gente tem que olhar isso na hora de costurar, né? A gente tem que olhar aqui a tensão da linha, porque essa parte aqui é a tensão da linha que passa aqui dentro, né? Essa linha de cima aqui da agulha. E aqui, por exemplo, tá no ponto 4. O ponto 4 é um ponto grande. No caso, para costurar a malha, ele não é bom. Ele é um ponto bem grande. Então, o que que seria ideal? A gente vai colocar no ponto reto, né? Que é esse aqui. E vai colocar num ponto pequenininho, que é o ponto 2, por exemplo. E aí, quando a gente tá costurando, aqui eu vou mostrar só uma costura normal mesmo, né? Mas, olha, essa malha, ela não estica tanto, né? Então, o que que acontece? A gente vem e faz uma costura pequenininha. E a gente dá uma leve esticadinha. Olha. A gente dá uma leve esticadinha. E deixa o ponto bem pequenininho, porque na hora que, se você esticar, igual no caso de um elástico, por exemplo, alguma coisa assim, olha, tá vendo que você estica e ele não arrebenta? Um ponto pequenininho. Outra ideia também, e que é muito bom, quando você, tipo assim, quando não vai aparecer, igual nesse caso aqui, por exemplo, que é um shortinho, que é para usar por baixo de outra roupa, né? Então, se você puder colocar, né, se não for uma coisa que vai aparecer, que você não queira que apareça zigue-zague, você pode mudar o ponto e fazer esse ponto zigue-zague costuradinho, se a sua máquina tiver, ou então o zigue-zague comum, se a sua máquina não tiver esse zigue-zague, ele faz o zigue-zague costurando. Esse aqui é ótimo, você pode deixar ele bem pequenininho, tipo assim, ó, ele não vai aparecer muito, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é legal a gente colocar linhas diferentes quando a gente estiver regulando a máquina, para ficar mais fácil, tá vendo? Olha só. Aqui ele ficou um zigue-zague maiorzinho um pouquinho. A gente pode diminuir ele aqui, ó, tá? Nesse tamanho do ponto aqui, a gente pode diminuir. E no espaço do ponto também, que é aqui, ó, a gente pode diminuir. Pode aumentar o espaço, ó, vou colocar aqui no 6. E vou mostrar pra vocês. Porque assim, ó, dependendo do lugar, se for aqui, por exemplo, ó, aqui é por dentro. Aqui, por exemplo, que vai ficar por dentro, ninguém vai nem ver, você pode colocar um ponto assim. Por quê? Esse aqui, quando esticar, olha só, que ele estica junto, tá vendo? Olha, o zigue-zague estica junto. Então, se for, por exemplo, até mesmo aqui na barra, alguma coisa assim que você se preocupa, aqui não vai arrebentar, olha, porque ela fez esticando, né? Então, overlockou aqui primeiro e fez esticando, não vai arrebentar. Mas, se você quiser fazer, por exemplo, um zigue-zague, fica mais seguro ainda. Então, vamos fazer mais um pedacinho aqui. Bom, então vamos aqui experimentar o ponto que a gente regulou ele. Olha só, aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar ele aqui no 1, no 4, depois eu vou mostrar. E aqui, se eu colocar ele no 4, no caso aqui, para ele ficar mais espaçado. Olha só, então você vai regulando a sua máquina, né? Se você coloca, vai achando um ponto que fica melhor pra você. Olha só, esse aqui fica pequenininho, né? Esse aqui fica mais tipo um zigue-zague mesmo, pra lá e pra cá, só que ele fica costuradinho. Então, e esse aqui é o 4, que ele fica grandão assim. Então, olha, ele estica junto, tá vendo? Então, vai depender do que você estiver fazendo e se não tiver problema de ficar por fora aparecendo o zigue-zague, igual esse aqui que eu tô falando com vocês, que é uma peça que vai ficar por dentro, né? Então, é uma opção você colocar ele no zigue-zague para poder ele ficar, olha, esticando mais. Tá vendo que esse aqui ele fica assim bem... Olha, deixa eu passar um outro aqui.
Aqui tá no 4, vamos colocar aqui no 6. Olha só como é que ficou, tá vendo? Ele fica bem espaçado. Se a gente colocar, por exemplo, aqui, ó, aqui no 3, vamos colocar aqui no 3 e deixar ali no 6. Isso aqui você pode ir, né, na sua máquina, porque cada máquina tem uma regulagem. Às vezes aqui tem mais, até o 6. Então é difícil de eu falar uma regulagem para vocês que vai ficar certinho. Cada máquina tem a sua regulagem. Olha só como é que ficou. Tá vendo? Então, se você puder deixar no zigue-zague, olha, bem melhor, porque ele não, até no elástico mesmo aqui, ó, igual eu falei, por dentro, se for um lugar que não tem problema aparecer, o melhor é você deixar no zigue-zague. Agora é o seguinte, se for um caso que você não vai deixar no zigue-zague, você tem que deixar no ponto reto mesmo, o que você vai fazer? Você vai ver a questão da tensão da linha também. Você coloca uma linha escura e uma clara, para você ver aqui como que tá a tensão da sua linha, né? Que aqui o meu, no caso, está no 0, mas você pode ir regulando aqui de acordo com a sua máquina, né? E de acordo com o que você quer costurar. Como que você vai fazer? Você vai testar primeiro num retalhinho, igual eu tô fazendo aqui, né? Deixa eu pegar esse vermelho aqui. Você vai testar num retalhinho e você vai com uma linha de uma cor, outra de outra. E aí você vai fazendo a costura, como eu falei, num pontinho menor. Você vai esticando um pouquinho, né? Na hora que você for costurar, você já vai esticando um pouquinho. Não é esticar a malha toda, mas você estica um pouquinho. Aí você olha desse lado e desse lado. Se, por exemplo, a preta estiver aparecendo desse lado aqui, é sinal de que aqui, olha, a preta é de cima. Se a preta estiver aparecendo desse lado, é sinal que você precisa apertar um pouco aqui. Se a branca estiver aparecendo aqui, você precisa soltar um pouco aqui. Então, você tem sempre que estar de olho. E você faz o teste e, olha, você vem e estica, né, a sua malha para ver se ela tá arrebentando. Então, sempre antes de começar a costurar uma peça, você faz um teste no retalhinho para ver se tá dando tudo certinho e vai mexendo aqui, né, na tensão da linha e, se for preciso, na tensão da bobina, mas geralmente só aqui já resolve. Aí outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, por exemplo, aqui no caso, a Adriana passou uma costura reta primeiro, né, fez o teste, ela fez na máquina industrial, mas tanto faz na máquina industrial como aqui. O que você vai fazer? Você vai passar, aqui no caso ela passou a costura reta e depois passou a overlock. Essa overlock aqui é industrial, mas você pode fazer qualquer overlock que dá certo a mesma coisa. Mas você tem uma outra opção. Em vez de você passar essa costura reta primeiro e depois passar a overlock, se você quiser, você colocou só, por exemplo, meio centímetro de costura. Você pode passar a costura de overlock e depois você vem e passa a costura. Vou até passar um pedacinho aqui para vocês verem. Você pode passar a costura reta em cima da costura de overlock. Por quê? No caso, por exemplo, para a gente uma segurança para não arrebentar. E também para ficar um ponto mais fechadinho. Aí você vai fazer do mesmo jeito, coloca um ponto menor, né? Coloca no reto e você vem... Olha só, então aqui, eu fiz aqui só para mostrar para vocês, depois eu vou desmanchar, para ver a cor. Então aqui tá a linha de overlock, a costura de overlock normal, eu venho, passo uma costura reta em cima, não precisa ser aqui na beiradinha não, porque aqui termina a costura, né? Não precisa ser na beiradinha não, em cima do overlock. Por quê? Porque a reta vai travar a costura de overlock. A costura de overlock, se ela arrebenta em algum lugar, ela solta um fiozinho dali que ela vai descosturando. Então, se você vem com uma costura reta e passa por cima dela, né, ela vai travar e não vai deixar acontecer isso. Não vai deixar, se descosturar em algum lugarzinho, se arrebentar a costura em algum lugarzinho, ela não vai continuar descosturando. Então, aqui é uma técnica que a gente usa, né, no caso, por exemplo, se você quiser deixar só na costura de overlock,
você pode deixar e depois vem com a reta em cima. Em vez de passar antes, igual ela fez aqui, passa por cima para garantir, né, que ela não vai descosturar. Bom, então essas dicas de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês bastante aí nas suas costuras com malha. Até a próxima aula!